Quando a gente pensa no Tony Chopper de One Piece, a primeira imagem que vem na cabeça é a do mascote fofinho da tripulação, né? Mas olha, por trás daquela aparência adorável, existe uma das psicologias mais profundas e sensíveis da obra. Hoje, a gente vai desconstruir essa imagem. A jornada do Chopper levanta uma questão que parece até estranha. O que uma rena de nariz azul pode, de verdade, ensinar para a gente sobre temas tão complexos e tão humanos? Pois a resposta é muito, mas muito mais do que se imagina. Então, bora mergulhar nisso. Para entender o Chopper, a gente precisa ir lá no comecinho de tudo, na ferida fundamental dele. Uma ferida de rejeição, total, que o marcou desde o nascimento e que definiu as bases de toda a sua personalidade. E aqui o dilema do Chopper fica dolorosamente claro. Pensa só, de um lado, para o seu próprio rebanho de renas, ele era um humano esquisitão, assustador. Do outro, para os humanos, ele era só um monstro. Depois de comer a fruta do humano, ele ficou nesse limbo, não pertencia a lugar nenhum, sabe? Preso entre dois mundos e enfrentando uma crise de identidade gigantesca. E o resultado desse trauma inicial foi, devastador. Ele desenvolveu um sentimento constante de não pertencer a lugar nenhum, uma autoestima cronicamente baixíssima, um medo que chegava a paralisar de ser rejeitado de novo e, claro, uma dificuldade enorme de confiar nos outros. Mas aí, bem no ponto mais baixo da solidão dele, acontece um encontro que muda simplesmente tudo. Um momento crucial onde, pela primeira vez na vida, alguém olhou para ele de uma forma completamente diferente. O Dr. Hiluk deu para o Chopper os ingredientes emocionais que ele nunca tinha conhecido. Ele não só o aceitou incondicionalmente, como também deu a ele um nome e um propósito através da medicina. E, acima de tudo, deu afeto genuíno, de verdade. E aqui está o pulo do gato. Essa relação provou para o Chopper que ele era, sim, digno de amor, algo que transformou a vida dele. Só que a morte trágica do Hiluk adicionou uma nova e dolorosa camada de trauma, reforçando um medo profundo de abandono, de perder as pessoas que ele ama. Agora, o que é realmente interessante é ver como essas cicatrizes continuam ali. Mesmo na segurança do bando do Chapéu de Palha, o trauma passado do Chopper continua se manifestando, e de maneiras muito específicas. Quem acompanha a série conhece essa reação de cor, né? Sempre que recebe um elogio, o Chopper dá aquela dançadinha desajeitada e grita alguma coisa tipo "Não fico feliz com isso, seu idiota!". Mas isso vai muito além de uma piadinha. Psicologicamente, é um mecanismo de defesa claríssimo. A autoestima dele ainda é tão frágil que ele não consegue absorver o elogio. É muito mais fácil desviar com essa falsa irritação do que aceitar uma gentileza que, lá no fundo, ele não acredita merecer. A dedicação dele à medicina também está totalmente ligada a isso. Ele tem uma necessidade constante de ser útil, de provar seu valor para o bando. É a forma que ele encontrou para garantir que nunca mais vai ser descartado, que o seu lugar ali está seguro porque ele conquistou. E isso nos leva à sua transformação mais poderosa, o Monster Point. A evolução dessa forma não é só sobre poder de batalha, não. É uma jornada psicológica fascinante sobre aceitar a própria sombra, o próprio monstro interior. No primeiro estágio, o Monster Point era puro instinto incontrolável, uma força que ele não dominava. Isso gerava um medo profundo, o pavor de perder o controle e machucar justamente os amigos. Mas com o tempo, ele alcança a integração consciente. Ao dominar a forma, ele simbolicamente aprende a aceitar as partes de si que considerava monstruosas. Ele está abraçando a própria sombra. Então, ao analisar essa jornada inteira, a gente chega a algumas conclusões que são, muito poderosas e profundamente humanas sobre o crescimento do Chopper. A primeira grande lição é a ressignificação da diferença. O que antes era a fonte de toda a sua dor, o motivo do seu isolamento, ele aprende a transformar. Ser diferente deixa de ser uma maldição e se torna a base da sua identidade única e da sua força. E isso já nos leva ao segundo ponto. O valor verdadeiro não vem de tentar se encaixar num molde. O Chopper aprende que não precisa se conformar ao padrão de rena ou de humano. O valor dele é intrínseco. Existe independentemente de qualquer rótulo. E talvez a lição mais bonita de todas. A sua maior vulnerabilidade, a sua sensibilidade emocional, é também a fonte da sua maior força. É por ser tão sensível à dor que ele se torna um médico tão empático e um amigo tão leal. No final das contas, a história do Chopper nos dá uma definição poderosa de pertencimento. Não se trata de encontrar um grupo onde todos são iguais.
Trata-se de encontrar um lugar onde se é amado e aceito, com todas as suas peculiaridades e diferenças. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? A jornada do Chopper nos convida a olhar para nossas próprias vidas e perguntar: quem é o nosso bando do chapéu de palha? Quem são as pessoas que nos valorizam não apesar de nossas diferenças, mas justamente por causa delas? É uma pergunta que, olha, vale a pena ponderar.